Boa tarde, queridos amigos. São 15 horas e vamos dar início à nossa reunião pública da tarde de hoje. Sejam todos bem-vindos e pedimos que se inscrevam em nosso canal do YouTube, ative o sininho para serem notificados e deem um like em nossos vídeos. Pedimos também que, se possível, que curtam nossa página no Facebook e Instagram, Lar Espírita Servos de Maria. Lá vocês terão todas as informações das atividades online da casa. Dados nossos recados, vamos agora fazer a leitura da página inicial, seguida da prece de abertura. A mensagem de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem de número 127. Que intitula-se Humanidade Real. O versículo destacado por Emmanuel está no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 5. Eis o homem. São palavras de Pilatos. Comenta Emmanuel. Apresentando Cristo à multidão, Pilatos não designava um triunfador terrestre, nem banquete, nem púrpura, nem aplauso, nem flores. Jesus achava-se diante da morte. Terminava uma semana de terríveis flagelações. Traído, não se rebelara. Preso, exercera a paciência. Humilhado, não se entregou a revides. Esquecido, não se confiou à revolta. Escarnecido, desculpara. Açoitado, olvidou a ofensa. Injustiçado, não se defendeu. Sentenciado ao martírio, soube perdoar. Crucificado, voltaria à convivência dos mesmos discípulos e beneficiários que o haviam abandonado, para soerguer-lhes a esperança. Mas, exibindo-o diante do povo, Pilatos não afirma: eis o condenado, eis a vítima. Diz simplesmente: eis o homem. Aparentemente vencido, o mestre surgia em plena grandeza espiritual, revelando o mais alto padrão de dignidade humana. Rememorando, pois, semelhante passagem, recordemos que somente nas linhas morais do Cristo é que atingiremos a humanidade real. Vamos orar? Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos um pouco mais sobre seus ensinamentos. Abençoe cada um de nós que estamos aqui conectados nessa corrente de amor. Abençoe o Lar Espírita Servos de Maria, nossas famílias, como também o nosso lindo Brasil, que passa por um momento tão delicado. Pedimos que envolva a nossa companheira Diane, que conduzirá o estudo da tarde. Sob vossa permissão e amparo, damos início à nossa tarefa de hoje. Se conosco, Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. Vamos chamar para apresentar o nosso estudo da tarde de hoje a nossa companheira Diane, da UMEN, União da Mocidade Espírita de Niterói. Seja bem-vinda, Diane. Olá, companheiros. Meu nome é Daiane Oliveira, sou tarefeira da UMEN e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos aproveitar esses momentos para nos ligarmos à espiritualidade superior, servindo de instrumento
que, através da liberação das nossas melhores energias, os amigos espirituais possam cuidar daqueles que estão necessitados nos hospitais, tanto trabalhando quanto recebendo a ajuda necessária para recomporem a sua saúde. Então, nós vamos falar do capítulo 16 do livro Coragem, que se chama Se Crês em Deus. É uma psicografia de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. E para iniciar o nosso estudo, nós recorremos ao dicionário e procuramos o que significava crer. E o dicionário nos diz que significa confiar, aceitar como verdadeiras as palavras ou manifestações. Mas o que seria preciso para crermos? É preciso que a gente possa aderir a uma proposta, que a gente possa se entregar a uma proposta. E qual seria essa proposta de Deus? Que cada um de nós seguíssemos as suas leis que está na nossa consciência. Mas será que nós já aderimos à proposta de Deus para as nossas vidas? E existe um outro ponto importante. Para eu aderir a algo ou alguma coisa, é preciso que isso faça um sentido. Então, eu só vou crer em Deus se ele fizer um sentido para mim. Mesmo que num primeiro momento eu não compreenda a sua totalidade, mas se ele não fizer sentido, eu não tenho como aderir a essa proposta, não tenho como vivenciar essa proposta. Então, quando nós cremos, quando nós acreditamos, quando nós aderimos a uma proposta, nós começamos a pautar a nossa vida desde os pequenos atos nessa crença, mesmo que em alguns momentos isso seja feito de forma inconsciente. Por quê? Nós vamos nos guiar por esse conceito ou por essa verdade. E para que nós possamos entender o que é Deus, nós vamos nos socorrer do Livro dos Espíritos, onde Kardec, na primeira questão, pergunta aos superiores: que é Deus? E eles respondem que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E aí, quando ele nos diz isso, nós começamos a pensar ou a tentar entender o que realmente é Deus na nossa existência. Antes de Jesus, Deus era visto como bárbaro, vingativo, e com a proposta de Jesus, ele já passa a ser visto na condição de um pai sublime, afetuoso, ainda compatível com as nossas capacidades humanas, né? E na dificuldade de nós vivenciarmos as suas leis, mas já mudando essa perspectiva de pai que só quer punir. Por isso Jesus o chamava de pai numa expressão de doçura, de afabilidade, facultando a cada um de nós a possibilidade de nós buscarmos ou vivenciá-lo ao longo da nossa existência. Porque, na verdade, Deus se encontra dentro de cada um de nós, aguardando o momento de ser descoberto em todas as suas manifestações. Muitas vezes nós procuramos Deus fora de nós, mas Ele é o centro da nossa existência, porque Ele está em tudo e nada vive sem a sua sabedoria, sem a sua presença. Então, muitas vezes, quando a sociedade é sacudida com acontecimentos difíceis, coletivos, como nós estamos passando nesse momento, muitas pessoas com as emoções descompensadas ficam em pânico, em desespero. E muitas dessas almas ditas pelos espíritos como frágeis perguntam onde está Deus nesse momento. Por que é que Ele permite que essas coisas aconteçam? É claro que se você não tem a crença, se você não tem um conhecimento, se você não aderiu à proposta, você vai ter dificuldade de compreender determinadas coisas. Mas, naturalmente, aqueles que já conhecem, aqueles que já fazem o esforço de compreender essa lei maior, vai entender que tudo está enquadrado nos códigos superiores que regem o universo. Então, muitas vezes nós temos dificuldade de penetrar nesse pensamento divino, de compreender as coisas que acontecem à nossa volta. Muitas vezes
damos explicações absurdas, atribuindo a Deus a vingança, a punição, que fica muito distante desse amor que Jesus nos traz. Então, sendo que cada situação que acontece é uma oportunidade que os códigos divinos nos trazem de aprendizado e reparação de nossas ações anteriores. Por esse motivo, é que os espíritos nos explicam que a Terra é vista como uma escola formosa onde todos nós vamos aprender a lidar com os desafios do processo de evolução, necessitando de lutas para a conquista da nossa iluminação. Então, quando nós temos a certeza de que Deus está em toda parte, nós percebemos que a sua obra é um reflexo da sua presença. Mesmo nas circunstâncias mais negativas, em que geram muitas vezes revolta, dificuldades de entendimento, Deus está presente cuidando de tudo e de todos. E aí Emmanuel, na sua página, inicia com a seguinte fala: se crês em Deus, por mais te ameacem os anúncios do pessimismo com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de todas as perturbações. Então, quando a gente para observar a harmonia do universo, quando a gente medita sobre ela, quando a gente entende que Jesus nos solicita essa compreensão para que nós possamos observar o equilíbrio divino, nós, em alguns momentos, vemos que desperdiçamos oportunidades em muito tempo, criando ansiedades por antecipação, por precipitação, porque sofremos muitas vezes por ocorrências que não vão se concretizar. Então, se nós imaginarmos que Jesus já sabia que passaria por sofrimentos, né? Experimentaria o abandono, a solidão daqueles que estavam com ele, mas que manteve a sua resignação e a sua confiança absoluta em Deus, não deixando de sorrir com as crianças, de amar a natureza, de espalhar o otimismo, de trazer a saúde a algumas pessoas que chegavam até ele necessitados, se preparando para o holocausto e deixando para nós até hoje essa triunfante oportunidade de vencer o mal através da resignação e da confiança. Talvez nós hoje não tivéssemos esse exemplo. Então Jesus, na sua bondade, Jesus, na sua capacidade de crer e de ter a certeza da presença do Pai e desse cuidado, mesmo sabendo das dificuldades que passaria, nos deixa como exemplo essa resignação e essa tranquilidade diante das adversidades. E aí continua Emmanuel: se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Então, com Deus em nossa vida, nunca estaremos a sós, porque não nos faltará em momento algum a coragem de enfrentar as dificuldades, porque nós vamos transformar a nossa vida para viver em concordância com as leis de Deus, porque todas as nossas ações serão pautadas no amor, porque muitas vezes nós seremos as referências de Deus para aqueles que cruzam o nosso caminho, porque com Ele os sofrimentos que antes pareciam absurdos serão aceitos, não sem um entendimento, mas graças à compreensão das suas leis. E assim nós passaremos a trabalhar em favor de nós mesmos, num processo de libertação, de espiritualização. É claro que para que isso aconteça, nós precisamos também lembrar que para a concretização de todas essas ações, nós precisamos do nosso esforço individual e também esforço coletivo de melhorar sempre, porque a cada um segundo as suas obras. Cada um será cobrado em relação aos compromissos assumidos no mundo espiritual. A proporcionalidade do conhecimento, da vivência do Evangelho
que nos foi oferecido por Jesus. Então, nós temos essa oportunidade grandiosa de estudar o Evangelho, de, nas pequenas coisas, colocar esse Evangelho em prática. Existe, claro, que é um ponto crucial, é que muitas vezes nós deixamos de lado esse processo para usufruirmos somente das coisas materiais, sem darmos muita atenção a esse processo necessário de crescimento. Nós podemos, muitas vezes, deixá-lo de lado, mas ele nunca poderá ser adiado, porque essa é a nossa destinação. A destinação de nós triunfarmos sobre nós mesmos, para que nós possamos alcançar o cume da montanha, que é a angelitude. Então, esse esforço passa por nós, para que nós tenhamos o mérito da realização desse processo. É claro que nós recebemos a ajuda dos amigos espirituais, que nós temos todas as condições necessárias para que isso se realize, mas é preciso que cada um de nós se movimente em direção a isso. E aí Emmanuel continua: se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação ante os golpes e injúrias que se te projetam na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção que de fel e censura. Então, nesses momentos, muitas vezes, o nosso silêncio vai falar mais alto. A nossa ausência de vibrações de baixo teor vão fazer a diferença nessa questão. Então, quando nós resolvemos fazer diferente, nós estamos trabalhando por esse processo, por essa conquista. Então, nós estamos fazendo a parte que nos cabe, no trabalho que nos cabe, onde a providência divina nos colocou. Então, se nós andarmos constantemente revoltados, isso vai gerar desequilíbrios na nossa mente, no nosso corpo e na nossa alma. E essa revolta vai nos intoxicar, não somente a nós, mas também aqueles que convivem conosco. E quando nós fazemos o caminho oposto, da harmonia, do equilíbrio, mesmo nos momentos mais difíceis, nós vamos desenvolver em nós essa coragem que nos faz lutar, seja em qualquer situação. Porque existem aqueles caminhos mais fáceis, né, ou menos difíceis, que devem ser percorridos, mas que exigem que sejam vencidos, assim como aqueles caminhos mais difíceis, que vão exigir de nós mais equilíbrio, que vão exigir de nós um comportamento diferenciado, porque muitas vezes a nossa vida vai ser aquele livro que os outros vão conseguir ler. As nossas ações serão exemplos para influenciar outras vidas. E aí nós podemos questionar a nossa imperfeição. Ah, mas eu ainda sou tão imperfeito, como é que eu posso servir de exemplo para alguém? Mas na nossa imperfeição, dentro das qualidades que nós já nos propomos a realizar, nós sim podemos ser exemplo para os outros que estão em condições aquém da nossa. Como existem outros que estão melhores que nós, a quem nós podemos olhar e seguir os seus exemplos para iniciarmos esse processo de despertamento. Então, quando nós não desistimos da luta, nós somos exemplos de estímulos para os outros. E a gente não pode, a gente não deve duvidar desse processo, desse cuidado, desse amparo que recebemos, porque se nós fizermos o nosso papel, nós vamos descobrir que Deus permanece conosco em todos os momentos da nossa existência, que não existem desamparados, que não existem esquecidos, porque Deus ama a todos e nos vê de forma igualitária.
como filhos que estão em processo de crescimento rumo a essa angelitude, a essa perfeição relativa, que vai nos gerar felicidade, que vai nos gerar essa união mais profunda com Deus que está dentro de nós. Se crês em Deus, continua Emmanuel, jornadearás na terra sem adversários, de vez que, por mais se multipliquem na senda aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás inimigos e opositores à conta de irmãos nossos, situados em diferentes pontos de vista. Então, quando nós nos deparamos com aqueles que são vistos por nós como adversários, nós precisamos pensar que eles também nos ajudam, que eles também nos convidam a realizar esse processo de crescimento. Então, o adversário vai ser aquele que vai nos convidar à mudança de comportamento. É claro que nós devemos aos nossos amigos os estímulos para que nós possamos ter êxito na nossa existência, mas nós não podemos esquecer daqueles, entre aspas, inimigos que nos proporcionam também oportunidade de retificação dos nossos erros. Então, quando nos depararmos com criaturas que muitas vezes não nos compreendem ou que fazem com que nosso dia seja um pouco mais difícil, que nós não percamos a oportunidade de oferecermos o melhor que temos. Que a gente não deixe de passar a oportunidade, a chance de nós sermos úteis e bons. Muitas vezes, nesses momentos, nós vamos estar despertando em nós valores que talvez ficassem adormecidos se nós não tivéssemos a oportunidade de conviver com essas criaturas. Então, quando nós fazemos esse esforço de renovação, nós vamos estar superando a nós mesmos, superando etapas que vão fazer com que esses valores cheguem aos nossos corações e se sedimentem à medida que nós vamos compreendendo e percebendo a presença de Deus em nós. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar, abençoar, entender e servir. Então Deus tem as suas leis que regem o universo e que cuidam da harmonia desse universo, sem jamais esquecer nenhum dos seus filhos, nenhuma das suas criações, tanto do grande quanto do pequeno. E cada um de nós recebe o que é necessário às suas necessidades. Em nenhum momento Deus é injusto com nenhum dos seus filhos. Ele dá a cada espírito a oportunidade de se mover, de renascer, de se movimentar onde é necessário para que a sua evolução aconteça. Daí a importância de nós agradecermos tudo que passa por nós, tudo que passa pelo nosso caminho, aquilo que compreendemos e aquilo que ainda não compreendemos. Quantos de nós lembra de fazer preces, de solicitar ajuda quando está com dificuldades? Mas quantos de nós, depois de termos uma graça alcançada, um resultado positivo em alguma situação, quantos de nós se lembra de agradecer? Então nós pedimos saúde, mas quando temos saúde não agradecemos a saúde. Nós solicitamos um trabalho digno, mas quando temos o trabalho digno a gente não consegue agradecer. Muitas vezes até reclamamos de algumas situações em que, se nós formos olhar para o lado, nós vamos ver que existem pessoas em situações mais precárias, mais difíceis, e que vivem muitas vezes necessitando do nosso olhar, necessitando do nosso carinho, do nosso cuidado, e que nós não conseguimos enxergar. Então, tudo que é colocado no nosso caminho tem como objetivo desenvolver os nossos valores, reorganizar os nossos valores,
porque o universo como um todo obedece às leis de harmonia que se expressam através dos padrões morais que nos chegam e que expressam o pensamento do Criador, que vai movimentar a tudo e a avançar, independente da nossa adesão ou não. Então, quanto mais harmonizados com essas leis, quanto maior o esforço que nós fizermos para estarmos em sintonia com essas leis, mais fácil fica para nós o entendimento da vida e a superação das dificuldades que se encontram no nosso caminho, que não são para nos trazer sofrimento, dificuldades, mas nos trazer aprendizado, já que nós vimos que os próprios espíritos chamam a Terra de escola. E se nós estamos na escola, nós devemos aprender, nós devemos estudar. Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo nas trilhas do mundo, por maiores surjam perigos e riscos a te obscurecerem a estrada. Portanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo, além de provações e sombras, limitações e mudanças em plenitude de vida eterna. Então, muitas pessoas, ou poucas pessoas, conseguem entender a beleza da harmonia universal. Então, Deus, na sua sabedoria, criou o universo e rege, cuida desse universo para que todas as coisas sejam harmônicas, para que todas as coisas funcionem dentro de um padrão que vá favorecer a tranquilidade e a execução de todas as tarefas que ele nos propõe. E pensando nisso, nessa confiança que precisa existir nessas leis, nessa confiança que precisa existir entre nós e o Criador, para estabelecermos esse contato mais íntimo, nós vamos lembrar do Salmo 23, que expressa essa confiança dos homens em Deus, em que o propósito por si só dá sentido à extensão da vida, desde a nossa criação, passando pelas encarnações, até a nossa volta ao mundo espiritual. Esse Salmo 23 é uma afirmação de força, de fé e de segurança em Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então esse salmo expressa a máxima confiança em Deus. E isso deve se refletir nas nossas existências todos os dias, porque cada um de nós pode ser exemplo de fé e de confiança através das nossas ações, principalmente nos momentos de dificuldade, porque Deus fala constantemente aos nossos ouvidos, nos convida a estarmos com Ele em todos os momentos da nossa existência. Só que muitas vezes nós estamos surdos aos seus apelos e passamos a sofrer as consequências da nossa falta de sensibilização desse sentido. Então, esse intercâmbio que existe entre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, nos convida a prestar atenção nessas coisas divinas. Cristo veio até nós como modelo e guia para que, através da sua mensagem, nós pudéssemos
ter essa certeza de que todos os dias nós podemos recomeçar alguma coisa, mostrando onde está Deus e o que é Deus, que nos espera como filhos do coração, de braços abertos como Pai maior, dando a cada um de nós sempre, todos os dias, a oportunidade de refazermos os nossos caminhos, de despertarmos os nossos sentidos para o que há de melhor. Em alguns momentos, nós entendemos essas oportunidades de crescimento como sofrimento, mas entendemos assim porque, além das oportunidades, ele também nos dá a chance de repensarmos. Se nós estamos em sofrimento, é porque nós nos afastamos da lei. Porque se a lei é de amor e de justiça, de amor e de caridade, nós só vamos sofrer se nós nos afastarmos desses preceitos. Então, quando nós decidimos viver pautando as nossas ações, a nossa vida nesses preceitos, nesses conceitos, nós não teremos sofrimentos. Até porque, a partir do momento em que nós entendemos essas leis, nós vamos compreender os mecanismos que essas leis utilizam para favorecer o nosso crescimento. Dessa forma, o convite é que a gente se abra de forma consciente a esse amor de Deus, permitindo que esse amor desabroche em nós e auxilie não só o nosso desenvolvimento espiritual, mas também daqueles que estão à nossa volta. Porque quando a gente compreende isso, nós transformamos a nossa existência nesse evangelho de feitos, de forma que nós seremos identificados como seguidores do Cristo, que, através do seu evangelho, faz com que as leis de Deus cheguem a cada um de nós, de forma simples, de forma acessível, de forma que todos nós possamos nos tornar, assim como Jesus, um só com o Pai. Então, quando Jesus afirma que ele e o Pai são um, ele desejou nos dizer que essa unidade é a única realidade que todos nós estamos fadados, que é a nossa destinação, que todos nós marchamos nessa mesma direção, mas que mesmo nessa unidade com Deus, nós não perdemos a nossa individualidade, que nós não perdemos a nossa essência existencial, porque Deus está em nós, assim como nós deveremos estar com Deus. Então, ele veio nos dizer que ele já havia alcançado esse patamar de união com o Pai, e que nós também, como ele, poderíamos alcançar essa condição desde que nós nos deixássemos conduzir por essa lei maior, que é a lei de amor. Então, em todos os instantes da nossa existência, Deus está conosco, nos auxiliando, nos inspirando, desenvolvendo em nós essa condição espiritual, através das variadas oportunidades que são as ações que nós desenvolvemos durante a nossa existência, de aprendizado, de crescimento. Então, nada, ser nenhum será capaz de fazer com que essa misericórdia, nem esse amor possa parar, possa deixar em desamparo qualquer um dos seres. Por quê? Porque Deus é amor, porque Deus é justiça, porque Deus é caridade. Mas Deus também dá a oportunidade de cada um de nós desenvolver os seus potenciais. Então nós estamos aqui para esse aprendizado, com todo esse amor, com todo esse carinho, mas Deus também espera que cada um de nós faça a nossa parte. Agora nós vamos falar de uma história, de uma narrativa popular de um modesto trabalhador braçal que se encontrava no seu trato de terra lavrando-a, em um amanhecer de beleza arrebatadora, quando se lhe acercou um indivíduo citatino,
muito bem vestido, materialista, confesso, que impossibilitado de conter a emoção e a arrogância diante do festival de cor, som e magia que a natureza lhe apresentava, perguntou: Camponês, tu crês em Deus? Sim, senhor, eu creio em Deus, respondeu o homem simples. Então, nesta manhã maravilhosa, mostra-me o lugar onde Deus se encontra, e sorriu de forma sarcástica. O homem humilde olhou em volta enquanto apoiava os braços no cabo da enxada. Depois, com muita naturalidade, respondeu: Senhor, eu não sou capaz de mostrar o lugar onde Deus se encontra nessa paisagem iluminada. No entanto, eu peço ao Senhor para mostrar-me um lugar onde Ele não está. Tomado de espanto, o soberbo afastou-se desconcertado. E aí vem a pergunta: em que posição diante dessa história nós estamos? Do soberbo, que não vê o que está à sua volta e centra a sua vida e o universo nos seus saberes limitados, ou naquele lavrador humilde que reconhece a sua pequenez e se dispõe a perceber a manifestação do amor de Deus em tudo à sua volta? Então, a presença de Deus, ele se encontra em qualquer lugar. É todo o bem que experimentamos na nossa existência, que vai nutrir a nossa existência, que vai encher o nosso coração, que vai preencher o vazio da nossa alma. Aquele que faz opção pela ilusão e perde o contato com a realidade, deixa de receber as bênçãos do céu. Não porque Deus o esqueceu, mas por sua opção de se afastar-se dele. Deus sabe de tudo. E basta que nós nos deixemos conduzir por Ele, sintonizando com a sua misericórdia, com a sua sabedoria, que nós conseguiremos direcionar o nosso caminho através das pegadas de luz que Jesus nos deixou. Então, quem se entrega a Deus, progride. Quem aprende a crer nos seus valores, a crer em Deus, guarda um coração iluminado, onde o Pai tem morada, porque Ele não deixa os seus filhos em desamparo. Essa fé que Jesus nos convida a ter faz com que cada um de nós esteja em trabalho constante, iluminando não somente a nós mesmos, mas também aqueles que estão à nossa volta. Porque se a nossa fé ficar estagnada, nós vamos diminuir a intensidade da amplificação da nossa iluminação. Nós não vamos agir com responsabilidade, nem com esforço, nem vamos cumprir com o nosso dever. Porque quando nós abandonamos as nossas missões, os nossos deveres, nós estamos relegando a segundo plano essa assistência de Deus, que vai se exprimir em nós através das nossas ações, nessa confiança que nós vamos adquirir no enfrentamento das lutas e dos problemas. É assim que funciona. Então, quando nós estamos atentos, quando nós estamos alertas aos sinais que a vida nos oferece, nós temos um proveito muito maior dessa união com o Pai. E nós temos esse instrumento valioso que é o Espiritismo, que é a nossa doutrina, que vai nos direcionar, que vai nos dar oportunidade de nós conhecermos o que há de melhor, de mais profundo, nos convidando a vivenciar as leis através do Evangelho de Jesus. Só que é muito interessante porque Emmanuel nos fala que não basta guardar a certeza da sobrevivência da alma além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. É nesse esforço de habilitação não dispomos de outro guia mais seguro
e mais amoroso que o Cristo, através do seu Evangelho. Somente à luz de lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o nosso coração. E aí ele diz que nem tudo que é admirável é divino, que nem tudo que é grande é respeitável, que nem tudo que é belo é santo, que nem tudo que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é de reformar-se cada um para a extensão do bem. Que nós possamos nos afeiçoar ao Evangelho, sentido e vivido, compreendendo esse imperioso trabalho de iluminação interior que nós precisamos realizar, porque um dia todos nós devemos comparecer ante o tribunal do Cristo a fim de recebermos de acordo com o que realizamos, estando no corpo bem ou um mal. Então, com essa fala de Emmanuel, nós terminamos a nossa conversa pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos ilumine as decisões existenciais, que nos transmita a paz e que nos possibilite, através dessa vivência, desse Evangelho, dessa fé que precisa ser desenvolvida, raciocinada, que nós tenhamos a alegria de viver. Que essa alegria de viver possa nos fortalecer, possa nos dar oportunidades de nós vivenciarmos momentos felizes, apesar das dificuldades que possam estar norteando a nossa jornada. Que Jesus nos ilumine e que nós possamos sempre desenvolver essa crença na certeza de que nunca estamos desamparados. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Diane, por suas palavras. E vamos agora, meus irmãos, fechar os nossos olhos, acalmar nossos corações e levar nossos pensamentos na figura do Mestre Jesus. Querido Mestre, te agradecemos por mais esse encontro. Que saibamos, diante dos mais difíceis obstáculos, ter equilíbrio e principalmente fé, pois sabemos que tudo que nos acontece tem um propósito para o nosso crescimento espiritual. Que lembremos sempre do recurso da prece, para que eleve nossa vibração, trazendo paz, harmonia e equilíbrio. E que tenhamos a certeza que mesmo diante de todos os desafios, tudo passa. Obrigada por tudo, Senhor, e esteja conosco hoje e sempre. Graças a Deus.